E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica. Nas aulas passadas, nós falamos sobre mais um princípio fundamental, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento ou do movimento de um sistema de partículas isolado. Esse é um dos postulados dinâmicos fundamentais. Nós vamos precisar de mais um outro postulado que eu vou introduzir hoje, mas primeiro vou introduzir o conceito de momento angular. Esse conceito vai ser central nessa aula. Vamos para cá. Então nós vamos primeiro falar de momento angular. Primeiro vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos nas aulas passadas, tá certo? Ou, na verdade, na última aula. O que a gente acabou vendo, o que a gente chamou de postulado 7, que é o princípio da conservação do momento linear de um sistema isolado. Esse foi o princípio que nós introduzimos na aula passada. E esse princípio nos traz algumas consequências. Uma definição de massa, ele define o próprio momento linear e ele define o conceito de força. Qual é a definição de massa que vem do postulado? A massa é o coeficiente da expansão linear nas velocidades, que é uma constante de movimento segundo o postulado 7. Então, cada partícula tem um conteúdo de massa que independe das características extrínsecas do sistema e só dependem da natureza da partícula. E quando eu digo que essa quantidade num sistema fechado é uma constante de movimento, eu defino como o momento linear total do sistema, certo? E como é uma soma da massa vezes a velocidade de cada partícula, a massa vezes a velocidade de cada partícula é também definida como o momento. E também define o conceito de força. A derivada temporal do momento total do sistema é zero, quando o sistema é isolado. Então isso vale quando o sistema é isolado. Eu defino a derivada temporal do momento de cada partícula I como a força que age sobre essa partícula. Como eu estou tratando de sistemas, eu posso dizer que quando o sistema não é isolado, eu chamo esse sistema de aberto. No sistema aberto, a variação do momento linear do sistema com relação ao tempo é igual à força que age sobre esse sistema. E essa aqui é a segunda lei de Newton, que você já sabe. E a outra coisa que nós fizemos na aula passada é falar sobre trabalho e energia. No caso do trabalho, nós vimos que o trabalho é definido por uma integral sobre determinada trajetória da força produto escalar deslocamento e que, em função da própria segunda lei de Newton, a variação da energia cinética com relação ao tempo é igual à potência fornecida ao próprio sistema, que é a força produto escalar velocidade daquela partícula. E quando a força é conservativa, certo? Nós vimos que dk/dt é igual a menos o gradiente de um potencial produto escalar com a velocidade, e esse cara aqui é igual a menos dv dt mais parcial v parcial t. Então, quando eu jogo esse senhor aqui para o outro lado, eu obtenho essa expressão, e se ΔV ΔT é zero, ou seja, se o potencial não depende explicitamente do tempo, eu sei que d dt de K mais V é igual a zero. K mais V é a energia mecânica do sistema, portanto, aqui, quando a força é conservativa, a energia mecânica é conservada. Muito bem. Note que, para chegar nessa expressão aqui, o que eu fiz, na verdade, foi pegar a segunda lei de Newton, que é F igual a P ponto, e multipliquei, fiz um produto escalar com a velocidade. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton me diz que a força dp/dt, para eu chegar na conservação de energia de um sistema conservativo, o que eu fiz foi fazer o produto escalar dessa expressão com a velocidade. Mas agora o que eu vou fazer é fazer um produto
vetorial dessa expressão com relação à posição, certo? Então o que eu vou fazer é pegar essa expressão, vou esquecer essa parte aqui e vou fazer o produto vetorial com a posição da esquerda para a direita. Se eu fizer o produto pelo outro lado, a única coisa que vai acontecer é eu ter um sinal negativo ali. Então, primeira coisa que eu vou definir o que a gente chama de torque. Torque, ele é um vetor que eu vou chamar de n, que é precisamente igual a x vetorial f. Então a definição de torque é essa. Perceba que aqui, o que essa expressão aqui está me dizendo é que o torque é igual a x produto vetorial com dp dt. Essa aqui não é a definição de torque. A definição de torque é essa. Essa aqui é uma equação que relaciona o torque ao movimento da partícula. E essa equação aqui eu posso desenvolver. Eu posso tirar a derivada total aqui para fora. Então, a posição produto vetorial dp dt é ddt do produto vetorial menos dx dt, que em última palavra é igual a velocidade produto vetorial com o momento. Naturalmente, a velocidade produto vetorial com o momento é zero. Por quê? Porque o momento é mv. Então, essa parte aqui da expressão é nula. É nula porque o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, ou com qualquer vetor colinear a ele, é zero. E aqui eu venho e defino de novo o que nós chamamos de momento angular de uma partícula. Momento angular, de novo, é um vetor L, você já conhece, é x vetorial p. Sempre que a velocidade da partícula não é colinear ao seu vetor posição, eu tenho momento linear. Eu posso ter momento linear, inclusive, de uma partícula livre. Isso vai depender do sistema referencial que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu tiver uma partícula livre e nós sabemos que a equação da partícula livre é x é igual a x0 mais vt, e v naturalmente é igual a p sobre m, se eu calculo o momento linear dessa partícula, que é igual a x vetorial p, o que eu vou obter aqui será igual a x0 vetorial p mais p vetorial p sobre m, que dá zero. Então, o momento angular da partícula vai depender de onde aponta a posição inicial da partícula. Nem sempre a posição inicial aponta na mesma direção do momento. Isso vai depender do sistema de coordenadas. Mas, como eu sempre posso escolher um sistema de coordenadas que é colinear com o movimento da partícula, no geral eu sempre tenho um referencial que o movimento da partícula livre tem um momento angular igual a zero. Então é importante notar que o momento angular depende do referencial. Tá certo? Da mesma forma que a velocidade, que o momento linear também. Bom, aqui o que nós vimos é que o momento angular se conserva se o torque é nulo. Ou seja, se o torque for nulo, isso implica conservação do momento angular. Por enquanto, em uma partícula, a conservação do momento angular vem da segunda lei de Newton. E o torque é igual a zero? O torque é igual a zero em três situações. Vamos colocar aqui a definição de torque para a gente ver. Para o produto vetorial de dois vetores ser nulo, tem sempre três situações. Primeira situação, a partícula está parada. Tá certo? Segunda situação, a força é zero, ou seja, partícula livre. E terceira situação, força e posição são colineares. Essas são as condições em que eu tenho conservação do momento angular de uma partícula. Agora, o que acontece com o momento angular de um sistema de partículas? Vamos ver o que acontece. Então, nós vamos supor um sistema de n partículas de massas mi. Lembra que eu estou usando o I maiúsculo para contar as partículas. E eu vou supor que esse sistema é isolado. Portanto, o momento angular total
é conservado. O que significa que a soma das forças que agem sobre todas as partículas é igual a zero. Então, cada partícula tem a equação de movimento, que é dado por dpi dt é igual a Fi. Então, cada partícula tem essa equação de movimento, dpi dt é igual a Fi. Aí eu pego essa equação, mesma equação, e faço o produto vetorial com a posição da partícula aí. Maravilha! E agora eu vou somar tudo. Então eu aplico uma soma em I do lado direito e uma soma em I do lado esquerdo. Obviamente, aqui do lado direito, que é essa expressão aqui, essa é a soma do torque que age sobre cada partícula, que eu vou definir como o torque total. Então o torque também é a quantidade vetorial aditiva, de maneira que o que eu tenho aqui, essa equação dinâmica, o torque total do sistema é a somatória em I de xi dpi dt. Essa equação aqui eu posso prosseguir, fazer a mesma coisa que eu fiz da outra. Eu pego o ddt, ponho aqui para fora, menos xi ponto vezes pi. Nós sabemos que esses caras são colineares, portanto ele dá zero. X vetorial p é o momento angular de cada partícula, portanto esse cara é a somatória dos momentos angulares. Então eu tenho momento angular total, dl dt, portanto a variação temporal do momento angular é igual ao torque total que age sobre o sistema. Percebam que aqui existe uma questão muito importante. O fato de que a soma de todos os momentos ter derivada nula, ou seja, se eu pegar a soma de dpi dt, essa soma é zero, porque o sistema é isolado, isso não implica em que a soma dessa expressão em I seja igual a zero. Não implica que a soma dos momentos angulares seja conservada, porque isso aqui definitivamente não implica que a soma dos torques é igual a zero. Por isso que aqui eu preciso de um outro postulado. Só que por razões mecânicas nós queremos que o torque seja nulo. Então nós vamos postular. Postulado 8. O postulado 8 é a conservação do momento angular de um sistema. O momento angular total de um sistema de partículas isolado é conservado, o que implica, se um sistema é isolado, o torque total é igual a zero. Este é um postulado, ele é muito importante, porque a conservação do momento angular não necessariamente é verdade sem esse postulado. Então vamos só sumarizar o nosso sistema de postulados. Esses 8 postulados, eles são tudo o que a gente precisa para fazer mecânica clássica newtoniana. Então, nesse meu sistema de postulados, eu tenho o postulado 1, que me diz que a posição de uma partícula é um ponto de R3. Depois eu tenho o postulado 2, que me diz que a distância entre duas partículas é dada pela métrica euclidiana em R3. Lembre-se que a métrica euclidiana é a generalização do teorema de Pitágoras. Meu terceiro postulado, o movimento de uma partícula é representado por uma curva suave em R3. E o postulado 4, o tempo, é o parâmetro das curvas que representam o movimento. E tem 3 propriedades. Homogeneidade, ou seja, o início do tempo eu coloco onde eu quiser, sem invariância por translações. A invariância do intervalo de tempo, essa invariância com relação ao observador, e o tempo
é uniformemente crescente. E aí eu tenho meu quinto postulado, que é a definição de referenciais inerciais. Ou seja, existe uma classe especial de sistemas referenciais, denominados referenciais inerciais, para os quais a velocidade de uma partícula livre é constante. E o sexto postulado me diz que a energia de um sistema isolado, aqui eu falo de energia total, é uma constante do movimento. Meu sétimo postulado é a conservação do momento linear de um sistema isolado. E meu oitavo postulado, nós acabamos de ver, é a conservação do momento angular de um sistema isolado. Este é o sistema postulástico que nós podemos usar para descrever a mecânica newtoniana. Posso fazer toda a mecânica clássica com esse sistema de postulados. Lembrem, por exemplo, que a conservação do momento linear de um sistema isolado me dá tanto a segunda como a terceira lei de Newton, está aqui dentro. E a conservação do momento angular ela é necessária porque a conservação do momento linear de um sistema isolado não garante a conservação do momento angular de um sistema. Garante de uma partícula, mas de um sistema não garante. Volta para cá. Então é isso, tá certo? Nós precisamos introduzir um oitavo postulado, que é a conservação do momento angular de um sistema isolado. Isso acontece porque a conservação do momento linear de um sistema isolado não garante a conservação do momento angular desse sistema. Eu ainda posso ter torque de um sistema isolado. Isso empiricamente não acontece. Então a gente introduz o postulado de que o torque total de um sistema isolado também é zero. A conservação do momento linear até é suficiente no caso em que eu tenho vínculos sobre as partículas, como por exemplo no caso de corpos rígidos. Mas eu não consigo utilizar a segunda lei de Newton ou a conservação do momento linear para dizer que o momento angular de um sistema geral de partículas é conservado. Por isso que eu preciso do oitavo postulado. Ótimo estudo para vocês e até a próxima.